A gente abre essa edição falando sobre o anúncio do Ministério da Fazenda que amplia a tributação sobre capital aplicado no exterior por residentes. Pode gerar uma arrecadação de 3,25 bilhões de reais este ano, 3,59 bilhões de reais para 2024 e uma estimativa de 6,75 bilhões de reais para 2025. Isso de acordo, então, com os dados divulgados, as expectativas divulgadas pelo Ministério da Fazenda. E essas medidas foram publicadas pelo governo federal, servem aí para compensar em parte a renúncia de receita a partir da atualização da tabela do imposto de renda anunciada ontem pelo presidente Lula. Esta MP prevê a taxação de trusts e dividendos com alíquotas entre 15% e 22,5% para investimentos acima de R$6 mil ao ano. Apenas investimentos abaixo deste valor que vão continuar, então, isentos do imposto de renda no ano, no ano calendário aí do ano. A medida provisória estipula ainda uma alíquota de 15% sobre a parcela anual dos rendimentos que excedem, então, o limite e não ultrapassem a R$50 mil. Acima de R$50 mil, a alíquota será de 22,5%. A gente segue aqui falando mais sobre este assunto, sobre todas as medidas anunciadas, inclusive neste 1º de maio, medidas que trazem repercussão, inclusive, para o nosso mercado, para o investidor interno aqui do Brasil. Agora com ele, Felipe Nascimento, muito bom dia para você. Boa terça-feira. Oi, Paula, ótima terça para você. Bom comecinho de semana para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na BMC News. Pois é, medida provisória que acabou pegando muitos investidores de surpresa, sendo anunciada aí no fim da noite de domingo, trazendo aí alterações para depósitos bancários, certificados de depósitos, cotas de fundo de investimento, com exceção daquelas tratadas como entidades controladas no exterior, também sobre instrumentos financeiros, apólice de seguro, certificado de investimentos ou até mesmo operações de capitalização, além de depósitos em cartões de crédito, fundos de aposentadoria ou pensão e títulos de renda fixa e variável. Também derivativos, participações societárias vão ser taxadas pelo governo. O que muita gente tem falado sobre essa medida do governo é que ainda não tem muita coisa ali explícita sobre o que vai acontecer. Basicamente, vai ser tudo que tem de investimento no exterior vai ser tributado, a não ser que esteja naquele rendimento anual de R$6 mil. Ou seja, todo mundo que ganhar ou tiver acima de R$6 mil no exterior vai ser taxado, principalmente. Estão de olho nos trusts, né, que são aqueles conglomerados que podem ser colocados ali no exterior. Agora, a grande dúvida é sobre aquela isenção de R$35 mil para retiradas no exterior, para vendas de ativos no exterior, que estava válida até a decretação dessa medida provisória. Pelo que os analistas estão falando, precisa ler muito melhor a legislação, mas pelo que tem sido falado é que essa isenção acabou, não tem mais isenção de R$35 mil e isso, a partir de agora, vai ser sim tributado. Aquela isenção de R$35 mil, a partir de agora, não existe mais. E tem um ponto que ainda tem gerado bastante dúvida, Paula, é sobre a tributação sobre os dividendos recebidos no exterior. Porque até agora existia a tributação em 30% pelo governo dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos, a receita dos Estados Unidos já pegava 30% de tudo que era recebido na fonte e o que caía na corretora era o saldo líquido e o investidor não tinha que fazer mais nenhum tipo de pagamento. Existe a dúvida se essa faixa de imposto de 15% ou 22,5% vai ser atribuído além nesses dividendos também. Será uma bitributação. Exatamente, né? Que seria uma bitributação. Exato. Pelo que estão falando, existe uma legislação, existe um acordo entre Brasil e Estados Unidos que não permitiria essa bitributação, então os investimentos os dividendos só teriam essa tributação de 30%. E aí o investidor não teria que ser bitributado. Mas a Receita Federal ainda não emitiu nenhum tipo de comunicado oficial sobre isso para falar, olha, não vai ser bitributado. Então, até isso ser efetivamente esclarecido, o investidor pode ou não ser bitributado
e isso vai depender de uma normativa explícita por parte da Receita Federal. Então o investidor ainda tem muitas dúvidas, Paula, sobre toda essa medida provisória, que, claro, vai ser encaminhada ao Congresso, vai precisar ser votada no trâmite normal no Congresso Nacional. Exatamente, Felipe, este é um ponto importante, inclusive estava ouvindo muitos advogados, né, ainda muitas dúvidas em relação a essa MP, né, muitos pontos, inclusive, precisam ser mais esclarecidos, como este que você trouxe em relação a essa possível ou não bitributação em relação aos dividendos. A Receita ainda não esclareceu isso. A MP 1171, né, na verdade, ela ainda precisa passar pelo Congresso, são 120 dias, né, mais independente, por fato de ser uma MP, independente de ser votada ou não, ela já tem poder de validade, ela já começou a valer realmente. Então, assim, pode ser, né, derrubada ou não, isso vai depender muito da discussão e da votação, mas, independente de qualquer coisa, por ser uma medida provisória, ela já tem valor, né? Finalmente, ela começa já a valer a partir do 1º, então, de maio, e ainda assim há muita discussão em relação a, ela reitera basicamente uma orientação que já havia sido adotada pela Receita Federal lá, né, em relação à época do regime especial de regularização cambial e tributária desde 2016, mas traz agora pontos que são aí importantes e cruciais para o investidor, principalmente o investidor que tem, né, investimentos, seu portfólio fora do Brasil, e entender, principalmente em relação a essa possível ou não bitributação. E também, na verdade, né, o Felipe, foi uma forma aí, como muitos advogados trouxeram, que o governo achou aí, trazendo essas mudanças na tributação de aplicação no exterior, tem muito mais um caráter arrecadatório para conseguir cumprir as promessas de campanha e isentar principalmente o imposto de renda de quem ganha, a gente vai até falar sobre isso, até 2 salários mínimos. Pois é, o arcabouço fiscal, ele tem um tom arrecadatório, né, justamente porque o governo precisa gastar mais, o governo tem esse viés mais gastador e precisa encontrar maneiras de aumentar a arrecadação. A gente falava, né, sobre várias tributações que estavam no radar do governo para serem implementadas, para aumentar o nível de arrecadação. Até mesmo na semana passada a gente comentava, durante aquela comissão, daquela audiência pública que aconteceu no Senado, que tanto Simone Tebet quanto o ministro Fernando Haddad falavam sobre a questão de gastos do governo, que eles seriam mostrados ali, como cortar gastos posteriormente, que principalmente o arcabouço fiscal tem a forma ali de equilibrar as contas por meio de arrecadação. Então essa tributação, né, sobre investimentos no exterior tem o caráter arrecadatório. A expectativa do governo é elevar ali a arrecadação nos próximos anos em até 13 bilhões e meio de reais. É um valor bastante considerável, levando em consideração que brasileiros têm cerca de 1 trilhão de reais em ativos estrangeiros, em ativos no exterior. E o que muita gente comentou, né, a respeito dessa nova legislação é que teria a capacidade de fazer uma tributação sobre super ricos, sobre pessoas que têm muito dinheiro, que estão em trusts, em offshores, em investimentos no exterior, que não são tributados. Mas vale lembrar que essa medida atinge apenas as pessoas que têm residência fiscal no Brasil. Então, pessoas que deram saída definitiva ou que têm residência fiscal em outros países, paraísos fiscais até mesmo que não têm uma legislação, uma tributação muito forte, essas pessoas elas estão isentas dessa tributação porque elas não têm domicílio fiscal, elas não têm residência fiscal no Brasil. Então, essa legislação atinge apenas o brasileiro, né? Quem tem residência fiscal no Brasil e tem investimentos no exterior. É interessante a gente falar disso, Paula, porque muita gente, no seu planejamento de investimentos, tinha esse investimento no exterior como uma estratégia, até mesmo para complementar a renda. Porque se a gente perceber, aqui no Brasil, a gente tem a isenção de até 20 mil reais para vendas de ativos isentos de imposto de renda. A gente tem dividendos, cotas de fundos imobiliários também isentos de imposto de renda, né? E também tinha até 35 mil de vendas no exterior, 35 mil reais de vendas no exterior isentos de imposto de renda. Então, na composição, as pessoas poderiam, né, muitos investidores poderiam ter 20 mil no Brasil, 35 mil no exterior, até 55 mil reais de vendas mensalmente
isentos de imposto de renda. 35 mil, pela legislação que vai ser colocada em prática agora, já vão ter a incidência de imposto de renda, ou seja, o investidor só poderá ter até 20 mil reais de vendas nesse planejamento de investimentos para pagar menos imposto. Então, muita coisa pode mudar ainda nas estratégias de alocação de ativos dos investidores, justamente no momento que a gente falava bastante sobre a dolarização do patrimônio, exato, sobre diversificação internacional, até mesmo para fugir de alguns riscos, de alguns problemas que poderiam se apresentar aí em investimentos aqui no Brasil.